Oi, gente! Meu nome é Kathleen e hoje eu tô aqui pra dar início a um novo quadro aqui no canal, que é o Diário da Gravidez, algo que eu sempre quis fazer, né? E agora vamos começar. E assim, gente, nesse primeiro vídeo eu vou contar pra vocês como que eu descobri a gravidez e quais foram os meus primeiros sintomas. Então, se você tá grávida ou se você tem uma curiosidade, né, sobre gestação, eu espero que você goste e acompanhe, porque assim como esse vídeo, eu vou postar outros falando sobre o avanço da gravidez, sobre os exames que foram feitos, enfim, sobre todo esse processo. Espero que vocês gostem. Vamos lá, gente, vou contar minha história aí com essa questão da descoberta da gravidez. Eu descobri a gravidez bem no comecinho, eu descobri com 4 semanas, é bem difícil, né? Geralmente as pessoas acabam descobrindo bem depois, mas eu consegui descobrir bem no comecinho mesmo. E eu descobri justamente por causa de alguns sintomas que eu tive lá no começo, então vamos lá, vamos com calma. Bom, gente, na semana antes do dia em que deveria descer a minha menstruação, né, nessa semana anterior, eu comecei a sentir algumas coisas estranhas. Bom, basicamente foram 2 sintomas, né? O primeiro deles é que eu comecei a sentir que eu estava indo muito mais no banheiro fazer xixi, né? Então toda hora eu ia fazer xixi, comecei a acordar de madrugada, mas assim, não estava muito claro pra mim se isso poderia ser um sintoma ou não, porque eu sei que isso geralmente acontece mais adiante na gravidez, quando o bebê tá mais pesado, já pressionando mais a bexiga, né? Então assim, eu nem sei se isso pode ser considerado um sintoma, mas é algo que eu senti nessa semana aí, né, antes de eu descobrir a gravidez. Mas outro sintoma que foi mais determinante foi muito sono e muito cansaço. Então assim, nessa semana, né, antes da menstruação, teve alguns dias que eu estava muito cansada, mas um cansaço fora do normal e aparentemente sem explicação. Então, por exemplo, né, à tarde, assim, umas 4, 5 horas da tarde, eu começava a sentir muito sono, vontade de dormir, sendo que geralmente eu não fazia isso, não fazia parte da minha rotina. A minha rotina geralmente consistia em eu acordar cedo, né, sempre num horário bem próximo, e aí passar o dia trabalhando, fazendo as minhas coisas, tal, e à noite eu ia dormir normalmente. E aí nesses dias, né, nessa semana teve uns 3 dias que isso aconteceu, que eu tava muito cansada. Eu falei, nossa, mas eu dormi bem à noite, eu não fiz nenhum exercício pesado, alguma coisa que eu não tivesse feito normalmente, nada aconteceu, né? Por que eu tô assim? Então eu comecei a achar estranho. Mas o mais estranho pra mim foi um dia específico nessa semana, que eu tinha uma live programada no meu outro canal, porque pra quem não sabe, eu tenho 2 canais aqui no YouTube, né? Esse, e tem o canal também que eu falo de filmes e séries, e lá eu faço gameplay, faço vários vídeos legais, e nesse dia eu tinha uma gameplay de Halo, né, uma série que eu tava cobrindo lá no canal, e essa gameplay, ela era muito especial, eu ia fazer junto com um amigo, era a primeira gameplay desse tema, eu tava muito animada, muito ansiosa, né, aquele medinho, saber se ia dar tudo certo e tal, e nesse dia a gameplay tava marcada pra 7 horas da noite. Quando foi umas 4h30, 5 horas da tarde, eu comecei a ficar com muito sono, e eu cheguei a ficar com medo, achando que eu não ia conseguir fazer a live, né, porque era uma live que deveria ser longa, né, uma live que a gente ficaria pelo menos 3, 4 horas jogando, e eu pensei, gente, como que eu vou fazer essa live se eu tô com tanto sono, eu não tô me aguentando em pé, e nesse dia eu não consegui tirar um cochilinho, não consegui dormir, tava com muita coisa, não consegui parar pra descansar um pouco, e aí eu fui pra live, fiz a live, deu tudo certo, tá salva lá no canal, deu tudo certo, né, na hora ali, a adrenalina da live acabou me mantendo bem acordada, não tive problema, mas isso eu estranhei, né, porque eu pensei, nossa, é uma live tão importante, tão especial, eu estou animada, eu quero fazer isso, por que que eu comecei a sentir esse sono repentino, sem motivo, sendo que eu dormi bem à noite, sendo que eu não fiz nada de diferente, por que que eu tô com esse sono? Então, quando eu senti isso, eu já comecei a desconfiar, falei, será que eu tô grávida? É porque eu nunca fiquei grávida antes, então eu não fazia ideia se isso poderia ser considerado um sintoma, ou se poderia ser outra coisa, né, mas isso começou a passar pela minha cabeça, e aí, gente, é como eu falei, não foi todo dia, mas foram alguns dias nessa semana, e nada de diferente aconteceu nesses dias, eu simplesmente me senti assim, e aí, no dia que deveria descer a minha menstruação, naquele dia, eu pensei, não, eu vou fazer um teste de gravidez, porque eu tava muito ansiosa, e eu pensei, se for a gravidez, eu já quero descobrir logo. E tem um detalhe também, né, gente, a minha menstruação, ela estava um pouco desregulada, né, eu não estava tomando remédio pra regular, então ela estava um pouco desregulada, então eu pensei assim, hoje é o dia que ela deveria descer, mas ela pode atrasar, ela pode vir amanhã, ela pode vir depois de amanhã, eu não quero ficar esperando, eu quero descobrir logo, se eu estiver grávida eu já quero saber, e se não tiver também quero tirar isso da cabeça, e aí eu fiz um teste, e esse teste no dia que deveria descer a menstruação já deu positivo, e aí eu, né, fiquei nervosa, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? É, tipo, é isso mesmo?
mesmo, tipo assim, porque era algo que eu queria, mas não era algo que nós estávamos esperando para aquele momento, sabe? E aí eu fiz vários testes naquele dia, no dia seguinte e tal, e aí contei pro meu esposo, e aí começou a saga gravidez. E assim, gente, os primeiros sintomas foram justamente esses. Eu colocaria como primeiro sintoma o sono excessivo, cansaço excessivo. Teve a questão de fazer xixi mais vezes, mas eu não sei se isso já se enquadra aí como sintoma da gravidez, talvez sim, talvez não sei, mas eu senti isso também. Mas eu acho que o sono, esse cansaço, foi determinante para eu desconfiar de vez que eu poderia estar grávida. E aí, gente, e quando eu descobri, né, foi no dia que eu deveria menstruar, então eu estava com 4 semanas, depois o ultrassom confirmou essas datas, tal, né, enfim, então foi a partir do ponto ali que a gente sabia, né, de 4 semanas. E a partir daí, eu continuei sentindo alguns sintomas, né, vamos falar sobre essas primeiras semanas. Vamos lá, gente, o sono continuou, então eu fiquei bem cansada por mais ou menos 1, 2 semanas, depois passou, tipo, agora eu não estou me sentindo tão cansada assim quanto eu estava no começo. Apesar que existe um cansaço maior normal na gravidez, afinal seu corpo tá trabalhando a mil, fazendo várias coisas que ele não fazia antes, mas bem no comecinho foi quando eu senti mais sono. E nada de enjoo, gente, não no começo, tá? O enjoo não foi uma coisa que me fez suspeitar da gravidez, nada disso. Na verdade, eu só fui começar a sentir enjoos mais ou menos ali na semana 7, 8, sabe? Que eu comecei a sentir muito enjoo. Hoje eu estou com 11 semanas, tá? Então eu tô contando aqui do passado, mas ainda é algo bem recente e eu ainda tenho enjoo, mas eu senti bastante enjoo ali nessas semanas mais ou menos semana tipo 6 para 7, 8, 9, 10, e aí foi essa questão do enjoo, né? Vômitos, enfim, isso aconteceu bastante também. Então, foram esses sintomas basicamente que eu senti no começo, mas o cansaço diminuiu. A questão de fazer xixi, né, várias vezes continua. Então, por exemplo, quase todos os dias eu acordo de madrugada. Se não acordo de madrugada, eu acordo bem cedinho, com vontade de fazer xixi, e aí já preciso ir no banheiro. Normalmente isso não acontecia, né? Normalmente, mesmo se eu dormisse um pouquinho mais, eu não acordava com vontade de fazer xixi. Só se eu tivesse bebido muita água antes, né? Que seria algo justificável. Agora não, né? Agora, geralmente, eu faço xixi antes de dormir, né? Bem na hora ali, mas acabo acordando de madrugada, ou acordo 6 horas da manhã, bem cedinho assim, querendo fazer xixi. Então, isso continua, sabe? Mas não é algo que incomoda muito, é algo bem ok, assim. O sono melhorou bem, tipo, eu tô um pouquinho dorminhoca, assim, né? Se deixar, eu quero dormir sempre um pouquinho mais, mas nada, assim, muito grande, como foi naquela semana que eu descobri a gravidez. Aquela semana, gente, eu não me aguentava em pé, eu tava muito, muito cansada, isso não acontece mais. E aí entraram os enjoos, né? Então, né, nessa semana 6, 7, 8, eu comecei a ter muito enjoo, mas não vomitava, só tinha aquela sensação de embrulho, aquela sensação de enjoo, aquela coisa ruim, sabe? Mas aí, a partir da semana 8, 9, eu comecei a vomitar de verdade, sabe? Melhorou a sensação de enjoo, mas aumentou muito os vômitos, né? Meio engraçado, mas comigo foi assim. Gente, outra coisa que aconteceu, que é bem interessante, é que nesse começo, pelo que eu vi, é bem normal, né? Eu perdi muito o apetite, não conseguia comer muitas coisas, então, e quando eu comia bem pouquinho. Então, por exemplo, o meu almoço, eu percebi que eu comecei a almoçar menos, porque eu começava a comer e já não queria comer mais. E aí, se eu forçar, eu poderia vomitar. Então, não, come só ali o que eu aguento comer, sem forçar nada. Então, eu percebi que eu comecei a comer menos, né? Eu até brincava, que as pessoas falavam, ai, tá comendo por 2, ai, tô comendo por meio, porque eu não tô conseguindo comer. E tudo bem. E dizem que é normal, né? Muitas mulheres passam por isso, é comum. Então, nesse começo, você come menos, né? Porque a gente imagina, geralmente, a mulher grávida comendo um monte. E realmente, dizem que isso acontece mais pra frente. Lógico que eu vou atualizar vocês se isso realmente acontece, mas nesse começo eu percebi que eu tô comendo menos. Agora, com 11 semanas, eu diria que o meu apetite tá começando a voltar ao normal, mas nada de comer por 2 ainda, eu tô começando a voltar a comer normal, porque eu tô sentindo menos enjoos, né? Então, eu tenho, sim, enjoo matinal, mas é bem pouco, não é o dia todo como era algumas semanas atrás. Então, tô começando a comer de novo, né? Mas eu passei algumas semanas comendo bem pouquinho, e isso fez eu perder peso. E, gente, claro que não era algo proposital, eu não tenho o intuito de perder peso, né? Eu quero ter uma gestação saudável e tal. Mas isso fez eu perder peso. De quando eu engravidei, né? A ideia do peso que eu tinha mais ou menos
menos quando eu engravidei, até a última vez que eu me pesei, alguns dias atrás, eu tinha perdido quase 5 quilos. Então foi o que eu perdi nesse começo. Mas assim, gente, óbvio que eu não tô forçando isso, eu tô tentando me alimentar normal, mas acabei tendo essa perda de peso. Mas assim, vendo nos fóruns, nas experiências de outras mulheres, isso é comum, isso acontece. É claro que a perda do peso não pode ser acentuada, você não pode perder muito peso. Mas no meu caso, eu já estava acima do peso, né? Eu já estava um pouco gordinha quando eu engravidei, né? Acima do meu peso ideal. Então, assim, eu acredito que não seja um problema, até porque eu tô passando nas consultas e os médicos falaram que tá tudo bem. Então, assim, tá tudo sob controle. Nesse começo é normal você perder um pouquinho de peso, se isso acontecer com você igual aconteceu comigo, né? Mas como eu falei, o meu apetite tá começando a voltar ao normal, e aí eu acredito que mais pra frente eu vou começar a comer mais, e aí, ó, obviamente, eu vou engordar. Espero que não muito, quero engordar dentro do saudável ali, né? Mas acredito que isso ainda vai acontecer. Então eu tô tranquila, enquanto o médico falar que tá normal, eu sigo em paz com isso. Outra coisa que aconteceu, gente, que foi insano pra mim, uma coisa que sempre falam de grávida que isso acontece, mas eu não esperava que isso de fato ia acontecer, é você não querer mais comer coisas que você amava muito antes. Então vou dar um exemplo pra vocês, que todo mundo que me conhece sabe que eu amo comer yakisoba, e yakisoba é o meu prato favorito, é a comida que eu mais gosto na vida. E desde que eu descobri a gravidez, né, enfim, comecei a ter esses sintomas e tal, eu não tenho a menor vontade de comer yakisoba. Nem passa pela minha cabeça comer yakisoba, sabe? Só de imaginar já não consigo imaginar. E aí teve uma situação que foi interessante pra eu trazer o relato pra vocês, né? Eu fui num evento de cultura pop, que eu vou sempre, né, por causa do meu outro canal, então eu vou nesses eventos, participo, gravo vídeo, e eu fui num desses eventos algumas semanas atrás. Eu acho que eu devia estar com 8 semanas de gravidez, mais ou menos, quando eu fui nesse evento. E lá tinha muita comida asiática, tinha, assim, são lanches, né, tem pizza, tem coisas assim, mas não tinha muitas opções pra você comer, tipo, comida brasileira, arroz, feijão, não tinha, eram comidas meio diferentes. E aí, sempre tem a yakisoba, e sempre que eu vou nesses eventos, eu como yakisoba, porque é a minha comida favorita e geralmente é a minha melhor escolha. E lá, eu não sabia o que comer, né, eu olhei e falei, vixe, não sei o que eu vou comer, vou pegar uma yakisoba. E aí eu comprei uma yakisoba. Gente, eu comecei a comer, eu comi 20, 30% da yakisoba ali e eu não aguentava mais, aquilo não descia. E de fato, você vê que eu não queria comer aquela yakisoba, e aí eu guardei, levei pra casa, né, e tudo bem. Mas assim, muito engraçado, porque eu sou apaixonada por yakisoba, é meu prato favorito na vida, mas eu percebi que durante a gravidez, nesse começo pelo menos, eu não quero olhar yakisoba na minha frente, e nesse dia que eu me propus a comer, eu consegui comer só um pouquinho, e gente, não foi uma experiência legal, tipo assim, a yakisoba estava boa, né, deveria estar boa, mas eu não senti aquele prazer de comer o seu prato favorito, né, que geralmente eu sentiria se eu não estivesse grávida. Então, assim, é muito real essa questão de você, de repente, não querer comer mais algo que você gostava. Isso realmente acontece. Eu não achava que era verdade, mas realmente é. E é engraçado, né, porque, assim, quando eu não estava grávida, né, qualquer pessoa normal que não está grávida, pessoa comum, você, quando pensa em comer algo, você escolhe o que você vai comer, né, você pensa, nossa, agora eu quero comer um bolo assim, assim, assim. Mas na gravidez, não. Às vezes você quer, mas na hora de comer, ou na hora que você vê, você, não quero. E é uma coisa inexplicável, né? Algo que você gosta, algo que você comeria normalmente, mas agora você não quer mais. O seu corpo, o seu cérebro, não sei, dá uma rejeitada naquilo, sabe? E é melhor você não forçar, pra você não vomitar nem nada, só você vai seguindo seus instintos, vai seguindo os comandos do bebê e vai comendo o que dá pra comer. Eu tenho feito isso, né? Então, eu brinco, né? Eu falo, agora não sou mais eu que escolho, é o bebê que escolhe o que ele quer comer. E aí, várias coisas que eu comeria antes já não está indo muito bem agora. Mas assim, gente, até que não foi tão restrito assim, sabe? Eu tô comendo várias coisas, comida, eu gosto muito, tipo arroz, feijão, sabe? Mistura, comida bem brasileira, assim, tá indo super bem. Mas lanche, até consigo comer, tipo, yakisoba até vai, mas não é algo que me dá vontade. E por falar em vontades, todo mundo me pergunta, ai, mas e as vontades de grávida já começaram? Gente, eu estou com 11 semanas e
nesse momento, até agora, eu não tive nenhuma vontade de grávida. Na verdade, eu tenho anti-vontades, né? Então, como eu falei agora, eu olho pra algumas coisas, ou então eu penso em algumas coisas e falo, não quero de jeito nenhum. Mas vontades de grávida, olha, eu não tive ainda. Eu nunca estive grávida, não sei como é a vontade de grávida, mas dizem que é uma vontade, assim, incontrolável, que você quer mesmo aquilo. Então, eu acho que quando eu tiver essa vontade de grávida, eu vou saber, e aí eu venho contar pra vocês do que eu tive vontade de grávida, né? Mas nesse momento, até agora, não tive vontade nenhuma. Acho que é por causa dos enjoos, né? Porque eu tô meio indisposta, né? Meu corpo não tá 100%, como eu falei, os enjoos diminuíram um pouco, mas não tá 100%, eu ainda sinto enjoo matinal, tal. Então, pode ser que eu venha a ter vontades no futuro, enfim. Por isso o diário da gravidez, né? Eu quero contar pra vocês passo a passo aí nos vídeos, o que eu tô sentindo, o que foi mudando, o que aconteceu, enfim, né? Tudo isso. Mas é isso, gente. Resumindo esse primeiro vídeo, né, que é o primeiro aí do diário, eu descobri a gravidez com 4 semanas, muito sono, vontade de fazer xixi, mais que o normal, e aí começaram os sintomas, né? Então, nada de desejos, mas eu tive essa questão aí de enjoo, de vômitos, perdi peso, né? Não querer comer pouquinho, enfim, não aguentar comer muito, foram as coisas que aconteceu comigo nesse começo, mas não tive dor, não tive sangramento nenhum, nem de nidação, nem de escape, nada, deu tudo certo nesse sentido, eu fico feliz, né, porque sangramento dá medo, a gente já acha que tá dando tudo errado, então, foi isso. E aí eu já fiz o primeiro ultrassom, logo já vou fazer o primeiro morfológico, né, do primeiro trimestre, mas eu vou falar com mais detalhes sobre isso nos próximos vídeos, então eu te convido a se inscrever aqui no canal e deixar o seu like se você gostou e quer continuar acompanhando essa saga da gravidez que vai até o final, né, gente? Vou seguir toda a gravidez, vou mostrar o bebê pra vocês. Ai, vai ser muito legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem aqui comigo pros próximos, tá bom? Esse canal tá começando, mas eu tô muito animada com o projeto. Eu quero trazer várias coisas bacanas, não só sobre gravidez, tá, gente? Não é um canal sobre gravidez, é um canal sobre a minha vida, sobre os meus cachorros, sobre a minha gravidez, sobre a minha rotina, sobre tudo. Então, eu espero que vocês gostem e fiquem aqui comigo. Inclusive, eu tô gravando nesse cenário, que é o meu cenário de filmes e séries, gente, tá bom? Não reparem, eu ainda não tenho cenário pra esse canal, então eu tô ajeitando as coisas aqui. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!